Olá a todos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de autoconhecimento. Hoje daremos continuidade aos temas das duas palestras anteriores com uma palestra muito importante e fascinante. Nessas palestras, estudamos as montanhas da iniciação, os três grandes trabalhos que devem ser realizados para alcançar a autorrealização íntima do ser. Hoje estudaremos o trabalho final. Falaremos sobre a montanha onde os princípios do amor dentro de nós se desenvolvem plenamente e se unem, e onde o amor se funde completamente com a sabedoria, permitindo-nos alcançar a libertação total como seres imortais. Por meio desse trabalho, tornamo-nos homens absolutos, centelhas divinas capazes de mover-se livremente por todo o universo para sempre, porque se tornam deuses do próprio universo. Este é o caminho que temos apresentado e explicado ao longo deste curso, e que desenvolvemos progressivamente ao longo destas palestras. No trabalho da primeira montanha, a montanha do Gênesis, ou do nascimento por meio das águas, aprendemos que começamos com apenas 3% de consciência livre, enquanto 97% da essência permanece aprisionada e condicionada pelo ego. Começamos a trabalhar com os três fatores da revolução da consciência e aplicamos a trindade do justo, do útil e do verdadeiro como um filtro para alcançar o quaternário. Estes se tornam os quatro direitos que nos permitem conservar a nossa energia, pensar corretamente, sentir corretamente, agir corretamente e falar corretamente. Por meio desse processo, nossa energia é conservada e purificada e, como consequência, o fogo sagrado desperta na coluna vertebral, tornando possível a regeneração e a criação dos corpos solares. Deixamos de ser meros animais racionais e nos tornamos verdadeiros seres humanos com uma constituição interior quíntupla. Tornamo-nos a poderosa estrela de 5 pontas que simboliza o autêntico ser humano. Se, no momento em que o caminho nos é apresentado, escolhemos o caminho direto, então a alma humana, representada pelo triângulo voltado para cima, une-se à alma divina, representada pelo triângulo voltado para baixo, dando origem ao matrimônio perfeito simbolizado pela estrela de 6 pontas. Dessa união, nasce o Cristo íntimo. Concluímos a primeira montanha com aproximadamente 84% de consciência desperta. A tríade composta por Manas, a alma humana, Buddhi, a alma divina, e Atman, o íntimo, que juntos constituem o nosso espírito, continuará desenvolvendo-se por meio do trabalho da segunda montanha. O trabalho da segunda montanha, que estudamos na semana passada, é a montanha da morte e da purificação pelo fogo, a montanha do Apocalipse. Ela começa com o Natal do coração. Este é o nascimento, dentro de nós, do Cristo íntimo, o fogo dos fogos, a chama das chamas, a força revolucionária que vem realizar todo o trabalho da segunda montanha, incluindo a criação dos 7 corpos de ouro e a abertura das 7 igrejas da sabedoria. Esse trabalho é representado pela estrela de 7 pontas. Quando se alcança a etapa da criação do corpo causal de ouro, o Cristo interior começa a viver interiormente todo o processo da Via Crucis. Ele deve ser crucificado. Ele deve pagar o karma duro durante 8 anos. Ele deve eliminar os 7 eus causais, erradicando assim a totalidade do ego. E, depois de descer durante 3 dias ao inferno, isto é, as infradimensões deste planeta, para completar o trabalho de eliminar cada aspecto do ego, ele ressuscita como um ser imortal, sem o menor vestígio de ego e possuindo 99% de consciência desperta. O 1% restante é a consciência cósmica, que será integrada durante o trabalho da terceira montanha, que estudaremos hoje. A terceira montanha é a morte mística de 2 leis para que se fundam em uma única lei. Esse trabalho é dedicado ao sacrifício pela humanidade, porque o mestre que alcança essas alturas deve assumir a responsabilidade pelo ensinamento mundial. Em outras palavras, deve assegurar que o conhecimento permaneça vivo no planeta e também encontrar um discípulo capaz de dar continuidade ao trabalho, para que então possa finalmente entrar no absoluto e permanecer nele. Para alguns mestres, essa tarefa será mais fácil, porque já possuem um discípulo avançado preparado para o trabalho. Outros, porém, terão de começar essa tarefa desde o início. Esse trabalho pode durar séculos, ou até mesmo milhões de anos. A terceira montanha é realizada sem o casal físico. O matrimônio físico dura apenas até que a morte separe os dois. E que morte é essa? A morte de todo o ego, que se consuma ao final da segunda montanha.
Ao término da segunda montanha, depois da morte do ego causal, permanecemos transformados em homem-serpente. Nesse ponto, devemos recuperar o 1% restante da consciência e iniciar a criação dos corpos de luz. A serpente de fogo, que é o Cristo, deve unir-se ao Espírito Santo, tornando-se assim um Elohim. Nesta montanha, o Mestre já se tornou um ser andrógeno. Isso marca o início da terceira montanha. Os corpos de luz são criados durante esta montanha com a alma divina. Esses corpos devem ser formados para que o Pai, que é pura luz, possa entrar no indivíduo. Essas são conhecidas como as iniciações de luz. Nesta etapa, o iniciado já é um iniciado de luz, porque o ego causal morreu completamente. O iniciado eliminou 100% e torna-se o amado Filho do Pai, um Filho da Luz. Quem alcança essa cristificação total torna-se um filho da luz e do amor, porque se transforma em uma força universal e cósmica, plenamente consciente em todos os momentos, sem, contudo, perder a individualidade. Esses são os filhos da luz, aqueles que se tornam completamente cristificados, que já não possuem a menor mancha, nem por dentro nem por fora, nem sequer a sombra do ego. Somente então é possível retornar ao seio do Pai, repleto de felicidade absoluta e de plena liberdade, porque essa é a autêntica liberdade. Nesta etapa, alcança-se a imortalidade, e o ser pode conservar todos os seus veículos sem estar sujeito às leis nem ao tempo. Por essa razão, Jesus conserva seu corpo físico juntamente com todos os corpos existenciais do ser para além do próprio tempo. Seus corpos já não estão sujeitos ao tempo e, por isso, permanecem eternamente jovens, capazes de assumir qualquer forma que ele deseje por meio do poder da ubiquidade. Isso é simbolizado pelo grande sepulcro e pela grande cruz coroada com preciosas pedras vivas, que representam a culminação completa da terceira montanha. O símbolo do sepulcro, ou caixão, representa a morte pela qual o iniciado deve passar antes de crucificar-se como um Cristo e colocar sobre si a grande coroa, símbolo da coroa do Rei dos Reis. O símbolo da sepultura representa o momento em que as duas forças morrem para renascer como unidade. Nesse ponto ainda permanece uma trindade, e como trindade ainda não se pode entrar no absoluto. Então, depois que o Cristo se funde com o Espírito Santo, dois dos três aspectos do amor, ou Deus-Mãe, tornaram-se um. O terceiro aspecto da Mãe, Lúcifer, o treinador psicológico, também deve fundir-se. A serpente deve enrolar-se para formar o U do Espírito, ou Deus-Mãe. O Cristo conquista o dragão, Lúcifer, por meio de cada tentação e finalmente funde-se com ele. Como o Cristo já eliminou o ego causal, Lúcifer já não tem ninguém a quem tentar. Então resta apenas Deus-Mãe, o amor plenamente integrado. Contudo, a força do Pai, a sabedoria, a consciência cósmica, ainda permanece separada. Nesse ponto, o ser tornou-se uma dualidade perfeita, mas, como dualidade, ainda é impossível entrar no absoluto. É preciso retornar como unidade. Então, uma vez concluída a criação dos corpos de luz, as duas leis são absorvidas em uma lei, unindo-se à grande lei e conectando-se diretamente ao próprio absoluto. Isso é representado no símbolo asteca da águia devorando a serpente. A águia simboliza Deus Pai, enquanto a serpente mordendo a própria cauda simboliza Deus Mãe. Ambos se fundem para alcançar a unidade e a libertação total. O absoluto não pode realmente ser descrito, porque dele dependem toda a criação e tudo o que existe. Ele existe além da lei, porque é a própria grande lei. Tudo emerge do absoluto e, por fim, tudo retorna a ele. As monadas emergem do absoluto inconscientes, e por meio desse trabalho, devem retornar com 100% de consciência, tornando-se parte da grande consciência e desfrutando da felicidade absoluta. Para conquistar o direito de permanecer no absoluto, o iniciado deve ter deixado um discípulo já trabalhando no caminho, para que possa desaparecer completamente. Enquanto não tiver deixado um discípulo, um iniciado que tenha escolhido o caminho direto e esteja realizando a revolução da consciência por meio dos três fatores, ele não poderá permanecer permanentemente no absoluto. Em vez disso, deverá continuar entrando e saindo dele. E assim concluímos a palestra de hoje. Os mestres não fornecem mais detalhes sobre esses mistérios, porque o discípulo deve descobrir pessoalmente os triunfos, os pagamentos e tudo que as hierarquias conscientes concedem em troca de tão grandes sacrifícios.
Aqui vocês podem observar uma síntese das três montanhas. Na primeira montanha, elevamo-nos do estado de queda por meio da criação dos corpos solares físico, vital, astral, mental e causal, alcançando assim uma alma humana. Na segunda montanha, desenvolve-se a tríade secundária, também conhecida como o espírito. Essa tríade é composta por Manas, Buddhi e Atman, ou, em outras palavras, pelos corpos causal, búdico e átmico. Esses são igualmente a nossa alma humana, a nossa alma divina e o nosso princípio crístico. Na terceira montanha, ocorre a integração da tríade primária, isto é, das forças do Espírito Santo, do Filho e do Pai, permitindo que o ser se torne um homem absoluto. Esses 10 aspectos mostrados aqui são os mesmos sefirós da Cabala, as 10 partes autoconscientes que constituem o nosso ser e que, por meio do trabalho interior, devem tornar-se plenamente integradas. Na próxima palestra, estudaremos um tema muito interessante intitulado Quatro Classes de Anasmussen. Nela, compreenderemos o que é um Anasmussen e discutiremos a necessidade de deixar de possuir um duplo centro de gravidade e de nos definirmos firmemente neste caminho. Não percam esse importante tema.